Então, olá, queridos, tranquilo? Aqui é o Flávio. Vamos falar aqui do fórum da atividade de número 7, ok? Primeira coisa que a gente deve observar é o título do fórum, tá certo? A gente não pode passar despercebido, tá certo? Vamos ao primeiro ponto importante, ok? Ó, cuidado compartilhado, cuidado compartilhado. Então fique com essa ideia, tá certo? Você não pode ler o texto sem entender também o título. O título também te passa uma ideia, te dá uma orientação também. Cuidado compartilhado, ok? Tá certo? Ó, nas aulas anteriores você aprendeu que para um cuidado da saúde integral deve-se considerar as condições de vida e o processo de adoecimento do indivíduo dentro de um dado território ou realidade. Refletiu sobre as potencialidades e fragilidades dos serviços de saúde em contemplar as necessidades dos sujeitos e a necessidade de reconhecimento do território que possibilita a ampliação de práticas de cuidado e o trabalho em rede, ok? Então, só que nesse ponto, a gente continuar, a gente podemos destacar algumas coisas, tá certo? Por exemplo, podemos destacar essa questão de saúde integral, ou seja, um sujeito integral, tá certo? Tá certo? Não apenas a questão de adoecimento, mas ó, trabalho em rede, tá certo? Isso você tem que aplicar esses termos, né, sobre a questão da saúde integral, porque você não vai apenas ver a questão de doença, você vai ver os fatores que estão em volta das pessoas. Então aqui esse fórum, ele é uma solução problema que nós devemos apresentar para o problema proposto, ok? Ó, para refletir sobre promoção do cuidado integral, tá certo? É importante você destacar essa palavra, tá certo? Essa palavra aqui, ó, integral, ou seja, o sujeito como um todo, né? O sujeito como um todo. Então, cuidado integral, tá certo? O agente comunitário de saúde, Jerusa chegou à unidade básica para mais um dia de trabalho. Era terça-feira e ela tinha uma visita domiciliar para fazer. Dona Maria esteve ausente na consulta médica e ela foi até a casa para saber o motivo, né? Tá certo? Então, não vou ler o texto todo, vou ler só apenas o início e o restante eu vou completar. Bateu na porta da casa, chamou mais de uma vez, ninguém atendeu. Mas ela sabia que havia pessoas na casa, afinal ouvia o som da TV. Continuou insistindo até que a dona Maria abriu a porta, notou que havia algo de estranho. Estava na casa da Dona Maria e o neto Gustavo, de 8 anos. Dona Maria falou que não poderia conversar, pois nada. Jerusa pensou, estranho, tem algo de errado acontecendo. Dona Maria sempre foi uma idosa sorridente. Jerusa perguntou mais uma vez se estava tudo bem, pois ela é uma ACS experiente, que conhece bem as pessoas cadastradas na sua microárea. Dona Maria falou, meu filho está aqui, saiu da prisão e está muito agressivo. Ele saiu, mas daqui a pouco ele volta, não pode te ver aqui. E Dona Maria começou a chorar e o netinho também. Então a gente vamos prestar atenção aos personagens. Os personagens é a ACS, tá certo? A ACS Jerusa, tem a Dona Maria, o seu netinho de 8 anos e o filho dela que saiu da prisão. Ó, nós temos aqui e mais o ACR também que vai entrar em ação. O ACS, resumindo aqui a história, o ACS e o ACE, ambos presenciaram um fato na casa de Dona Maria, tá certo? Onde o filho, né, saiu da prisão e, tá certo? E foi agressivo com a sua mãe, tá certo? Ele tentou, né? Fazendo, ó, Jerusa disse para a Dona Maria, fique calma, que a situação será conduzida, tá certo? Da melhor forma possível, respeitando a ética e a segurança de todos. Então, o filho dela saiu da prisão e ele queria, né, pegar o cartão da aposentadoria dela, tá certo? E o ACS e o ACR, eles presenciaram esse fato, tá tranquilo? Aí, vamos aqui. O que o ACS e o ACR podem fazer diante dessa situação? Seria considerado um caso de violência doméstica? Quais seriam as atribuições comuns e específicas de cada área de atuação? Ok? Então, pessoal,
Lembrando, você deve compreender que são os 4 personagens, ACS, ACE, tá certo? A Dona Maria, o seu netinho e o seu filho que saiu da prisão. Perdão, são 5 personagens. 5 personagens. Fique atento porque você vai relatar, tá certo? O que você deve fazer em relação a esses 5 personagens, tá certo? O ACS, o ACE, o netinho, a Dona Maria e, tá certo? O filho que estava preso. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Presta atenção aos personagens, porque é uma situação, um problema. São 5 personagens, ok? Tranquilo? Então o que o ACS deve fazer diante dessa situação? Que você vai, por exemplo, lá no início, né, falar sobre rede, né? Ó, rede no início aqui do fórum. Aqui, ó. Lembrando aqui, ó, trabalho em rede, ou seja, trabalho entre setores, tá certo? É necessário. Será seguro informar a polícia? Será seguro informar? Isso que você deve refletir, informar a equipe. Será seguro para o ACS? Então você tem que pensar nisso, no trabalho em rede, né? Envolve todos os outros setores relacionados à saúde, tranquilo? Então faça com calma, toma cuidado com as suas palavras, com aquilo que você vai dizer. Você tem que ser um pouco realista e mostrar realmente qual a sua posição como ACS e ver as atribuições, né? Então responda de acordo com as atribuições, tá certo? Você vai responder atribuições do ACS e a atribuição do ACE, ou seja, o que o ACS vai fazer e o que o ACS deve fazer de uma forma formal, ok? Então é isso que você deve fazer no fórum, tranquilo?